Fala pessoal do meu canal no YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e você está acompanhando o Lendo em Movimento. Bom, eu tentei fazer esse vídeo no mais breve possível quando o resultado saiu, mas o Grupo Mateus não colaborou e não compartilhou o resultado no dia que eles tinham estipulado, se não me engano, no dia 14. Mas não tem problema, estamos aqui para fazer o vídeo na data de hoje, já estamos aqui com os dois resultados abertos. Então, vamos olhar a apresentação de resultados e vamos olhar para o release de resultados. Então, aqui na tela do Fundamentei, vocês conseguem ver que eu já estou com a, a tela aberta da empresa e estava dando uma olhada nos comentários e eu vi que existe um burburinho acontecendo aí porque a empresa fez um ajuste, né, na revisão dos estoques lá, e aí isso deu uma baixada no valor do patrimônio líquido da empresa. Mas nós já vamos olhar isso com mais detalhes na apresentação. E isso aqui foi um comportamento, é, um comportamento típico para a cotação cair. Vamos olhar aqui para um mês. Ó. Era 6,57 no dia 11 e agora já está aqui com 5,13 no dia 19 de novembro. Então tem muita gente fugindo do capital, fugindo da empresa, né? E se você for olhar aqui na quantidade de investidor, né, tem muito pouco investidor pessoa física. Então é uma empresa que não está sendo aí, não está tendo a credibilidade assim do mercado, né? Impressionante. Mesmo apresentando bons números e coisas interessantes acontecendo na empresa para o trimestre. Mas vamos olhar aqui o resultado. Então, sem mais delongas, Grupo Mateus, a grande questão foi a aquisição do grupo do novo Atacarejo, né? Mas isso a gente já vai olhar com calma na apresentação. E aí, então essa aqui é o grande destaque, né? Então, eles fizeram a aquisição de um negócio muito parecido com eles mesmos, que atua fortemente em estados que eles estão presentes há algum tempo já. Então, foi algo que fortalece o personal logístico, como eles falam. Vocês vão ver que existe um aprendizado para o Grupo Mateus que é muito interessante com essa aquisição, e isso aqui é uma marca aqui para a companhia, tá? E aí nós vemos que a combinação dos negócios ela foi feita, parece que essa aquisição foi feita em julho, e olha só, o novo atacarejo dentro dos estados, né, ele tem até mais lojas que o Grupo Mateus, e isso rende um, um market share de 37%, um market share muito alto, aqui no atacarejo principalmente, com market share muito alto também, né, então aqui no Nordeste, mais o Pará, 32% de market share, o número consolidado. Então, foi uma aquisição importante para a empresa e a empresa performa, de certa forma, em níveis parecidos, assim, né? A receita da companhia do Grupo Mateus era 1,6 e 1,7 aqui. A margem bruta é bem parecida, mas a margem EBITDA, ela difere muito para o Grupo Mateus, e isso daqui é um um aprendizado aqui para o Grupo Mateus. Geralmente acontece o contrário, né? Geralmente quem faz a aquisição, que ensina quem ela está adquirindo, mas é o contrário que vai acontecer aqui. Então, isso pode destravar muitas questões interessantes para o Grupo Mateus nos próximos releases. Então, o novo atacarejo tem outra característica, que ela tem um, uma participação maior de lojas com mais abertura, né? Então aqui o Grupo Mateus chegou recentemente, né? Tem pelo menos um ano ali de lojas abertas, enquanto o novo já tem lojas com mais porcentagem de mais 4 anos e mais de 2 anos, né? Então ela tem aí talvez essa margem EBITDA um pouco maior por conta dessa maturação de resultados que precisa ser feito em lojas de atacados. Então, expansão. Então, bom, o Grupo Mateus está aqui fazendo o Mateus Food Service, né? Então, é aquela questão de tentar vender muito no atacado para o cliente, né? Então, é aquela questão de fazer vendas para restaurantes, para vendas que precisam de muita quantidade, né? Então, é
Aí eles fazem aqui um mix profissional com curadoria, estrutura pensando para atendimento técnico, né? Então, é bem interessante esse case aqui, o Grupo Mateus com, com cases bem diferentes dentro da sua estrutura de negócio. Isso aqui é muito interessante. Aqui a expansão, né? Então, para você entender Grupo Mateus, você precisa entender que a expansão que eles estão fazendo é muito forte. Eles estão abrindo loja para tudo quanto é lado, e isso está impulsionando o crescimento de receita e o crescimento do resultado operacional. Nem sempre isso está se refletindo ali na rentabilidade dos negócios, porque esses investimentos eles demoram para maturar. Então, não é assim, você não abre uma loja aqui e amanhã ela vai estar explodindo de vender. Precisa ter ali uma maturação dos resultados, precisa ter o tempo passando, não tem como. Então, vai ter esse crescimento de receita, mas a rentabilidade nem sempre vai acompanhar no curto prazo esse tipo de comportamento. Mas de qualquer forma, já tem 13 lojas inauguradas até o terceiro trimestre de 24. A companhia tem 306 lojas, né? Então, olha aqui o novo já chegando. Essa aquisição muito importante, né? Então, aqui eles fizeram um ajuste no Eletro, né? Mas tem o Canino, tem o Mateus e tem o Mix Mateus, né? Então, eles têm aqui bons números, né? Tem muitos centros de distribuição, muitos clientes, 1.800 cidades atendidas, né? Então, eles têm presença muito forte lá no Nordeste, e isso que me chama a atenção na empresa, né? É esse anseio de domínio que eles estão tendo nos estados do Nordeste, estão seguindo com muito sucesso essa expansão e consolidando ainda mais market share lá dentro. Aqui, as lojas inauguradas em outubro, né? Então, nada de novo, né? Aqui, né? Esse de João 23, né? Lá em Teresina, parece ser bem interessante, né? Mas a empresa segue expandindo forte a sua operação. Aqui eles já estão com outro número, né? Eles vão expandir mais 5 lojas aí. Então, 22 lojas no total serão inauguradas em 2022, então 2025. Então você percebe que a empresa tem apetite por crescimento. Isso aqui a gente já viu na apresentação passada, né? Então, a presença lá em Salvador, em São Luís, em shoppings, né? Em cidades que a gente nem sabe que existe, mas que podem ser importantes aí pro mercado. Então, é interessante demais. Para entender o case de Grupo Mateus é isso. Entender que ela está expandindo muito, está crescendo muito a receita, e nem sempre isso vai se refletir em bons same-store sales no curto prazo. Para essas lojas que estão sendo inauguradas, né? Tem outras 15 obras em andamento, né? Então a empresa tem muito apetite por expansão, tem que falar. Então, Maranhão, Ceará, Pernambuco, né? Bom, então agora nós vamos ao que interessa, que é o desempenho financeiro. Eu quero entender aqui, deixa eu ver se eu acho uma notícia. Isso aqui é para enriquecer, tá? Deixa eu ver se eu acho uma notícia. Né? Aqui, ó. Isso daqui, ó. Esse tipo de coisa que você precisa evitar. Eu acho que a Valu não vai deixar eu ler, né? Porque porque ela pede pra assinar, né? Vamos ver, talvez não. Aí pede pra assinar. Beleza. Vamos ver esse aqui, esse Economic News aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Após revisão de 1 milhão em estoques. Vamos ver aqui, né? Beleza. Controles internos, né? Então a galera. Né? Falhas no inventário, né? Então a galera começa a especular, né? Então, por que é ruim você ficar vendo esse tipo de notícia e você ficar acompanhando cotação? Justamente por causa disso, sabe? Você vê que acontece um histerismo sobre o resultado da empresa que faz com que a calculação desabe, mas é aquela coisa, né? Já tem vídeo no canal falando até disso, né? Sobre mentalidade. Mas o Bassi até fala disso, né? Se eu não vendi, então não tem. Você não perdeu dinheiro, você não vendeu. Se você é sócio da empresa, você vai entender que
Algumas dificuldades ela vai passar, outras ela vai superar. Você precisa tomar decisões baseadas nisso para você controlar o seu aporte nas empresas, na sua carteira e por aí vai, né? Você escolheu ser investidor, né? Então, assim, você precisa entender esses conceitos básicos antes de ficar olhando notícia e ficar apavorado, né? E sair aqui e vender a empresa por causa disso. E aí, o que nós vamos dar uma olhada aqui é que isso de fato aconteceu, a empresa não explicou muito no call de resultados, mas não é motivo de histerismo, tá? Isso aqui é normal até em empresas de atacado, de empresas de supermercado, né? É, lida muito com furto, às vezes, lida muito com furto interno dos próprios colaboradores. Então a gente está no Brasil, né? A gente não pode esquecer disso. Mas aqui nós chegamos ao que interessa, né? Então vamos para o ciclo de caixa. Primeiro, é muito importante salientar que olha só o ciclo de caixa do Novo Atacarejo, né? O ciclo de caixa ele é melhor que o do Grupo Mateus. Então é aquilo que eu expliquei para vocês. O que está acontecendo aqui no Novo Atacarejo é que eles conseguem pagar os fornecedores com muita rapidez e aí eles acabam segurando o dinheiro sem ter que operar pegando empréstimo bancário de curto prazo. Então, ou seja, eles conseguem fazer com que o capital de giro deles gire mais rápido e volte para a mão deles, sem eles precisarem ficar operando através de empréstimo bancário. Então, e aqui o ciclo de caixa do Grupo Mateus ele é bem pior do que o do Novo Atacarejo. Então aqui vai ter outro aprendizado com essa aquisição. Então o grande vai aprender com o pequeno, apesar que são muito parecidos, né? Mas certamente o Grupo Mateus tem a aprender com o ciclo de caixa aqui do Novo Atacarejo. E aí nós passamos para a receita bruta, né? Então você consegue ver aqui que você vê o resultado aqui sem ver a notícia, você fica enviesado, né? Você fica assim procurando pelo em ovo, né? Mas por enquanto a receita está aí crescendo 10% sem a aquisição do Novo Atacarejo. Cresce 28% por causa da aquisição, isso é natural, né? Mas no acumulado crescendo 18% já nos 9 meses, então com muita adição de resultado aqui já, né? Contando com o Novo Atacarejo. E uma coisa que preocupou muito a galera foi o Same Store Sales baixando muito, né? No trimestre. Mas eu acredito, tá? Que aqui a gente pode ficar acompanhando sim o Same Store Sales, mas esse número deve abaixar muito, porque muitas lojas foram inauguradas e aí esse indicador ele fica um pouco sensível porque você não tem os resultados maturados ainda nas lojas para considerar um Same Store Sales interessante, né? Eu até fiz uma alusão, né? Sobre costume, né? Geralmente você está acostumado a comprar num supermercado. E aí abre um novo, você vai lá uma vez e testa. Se você não gostar, você não volta lá mais. Então ele não vai contar para os Same Store Sales, né? Então, acontece esse tipo de coisa em negócios desse tipo. E aí basta a gente seguir acompanhando esses Same Store Sales aqui. E aí, aqui tá o grande ponto do que eles fizeram, tá? Eles explicaram um pouco isso no call de resultados, mas nada demais assim. Mas você vê que a pressão aqui na margem bruta, sem o efeito extraordinário, ela foi mínima, tá? Então, assim, e aqui com o lucro bruto tirando os efeitos extraordinários, já cresceu 31%, né? Então, claro que por causa das aquisições, mas você vê que não tem nada demais assim acontecendo na empresa. Mas essas duas linhas aqui, elas acabam elas acabaram fazendo um histerismo no negócio sobre o Grupo Mateus. E o que está acontecendo aqui eles fizeram uma revisão, né? Então eles têm que ver lá, eles reportam o número de estoque aqui. Eles falaram assim, vamos ver lá se é isso mesmo que tá. E aí eles viram que 91 milhões a menos tinha nesse estoque, né? E aí, do primeiro semestre, eles também fizeram uma outra reversão de 62 milhões, que é 154 milhões no total. Só que isso tem que ser ajustado isso aqui não passa pela DRE, mas isso tem que ser ajustado no patrimônio líquido. Então você vai ver isso lá no balanço.
vai ver isso lá na DFC consolidada, mas isso tem que ajustar para trás. Então, por isso que a galera fala que teve 1 bilhão aqui de perca de patrimônio. Mas, olhando pro negócio da empresa e olhando para como a empresa tem trabalhado, acredito que isso aqui seja muito, muito tranquilo, tá? Então, não vejo nada demais assim acontecendo. Claro que a gente precisa olhar, porque tem sim, de fato, um termos de governança que a empresa poderia ter olhado para isso antes, né? Mas olhou agora e vamos continuar acompanhando, né? Não é algo que a gente precisa sair vendendo ação, assim, não, empresa lixo, tal. Que isso? Você não pode ignorar todas as questões que estão acontecendo aqui na empresa. E aí o lucro bruto ele varia aqui 16% sem novo e 31% com o novo, né? 20% no acumulado, então uma margem bruta que varia um pouco aqui para baixo, né? Se você for olhar aqui não, varia um pouco para cima, né? Terceiro trimestre tem o novo, no acumulado que ele fica um pouco acima, né? Mas assim, beleza, tá tranquilo. Você vê que não fez nem cócegas aqui pro trimestre, né? Esses ajustes, mas eles acabam entrando nos ajustes do patrimônio, nos números, nos trimestres anteriores, né? Aqui as despesas operacionais, então 6% aqui sem o novo e 32% com o novo, né? Beleza, vamos olhar sobre a receita líquida, né? Então tá aqui no mesmo patamar, ó, muito tranquilo, tá? Então a empresa consegue crescer receita e consegue crescer suas despesas operacionais no mesmo patamar. Claro que vai acontecer um crescimento de despesa, porque a empresa está ampliando a sua presença em outros territórios. E aqui tem outro detalhe sobre isso daqui, que é como a empresa, a empresa, se não me engano, ela é do São Luís, né? Deixa eu ver se ela é do São Luís mesmo. Vamos olhar aqui, ó. Aqui não fala onde ela nasceu. Mas aqui, ó, ela tem sede no São Luís, então foi isso mesmo. Lá o tal do Wilson, né? O Wilson Matheus é, é, inaugurou um primeiro supermercado lá atrás e aí foi crescendo, crescendo até virar o que é hoje. Mas tem outras questões aqui, tá? Como você vai crescendo para muitos estados diferentes, e aí são alíquotas diferentes, são impostos diferentes, isso tudo pode dar uma. E aí você vê que a despesa operacional ela não cresce tanto, né? Então, assim, a empresa foi deixando rolar o crescimento, foi lançando algo foi lançando o número que ela tinha nos seus controles, mas essa expansão acelerada faz com que esse número também tenha um impacto, tá? Então, acaba que isso daqui é um pouco normal. Eu diria um pouco normal para a velocidade da expansão que o Grupo Mateus oferece, tá? Se você for olhar aqui, por isso que a gente gosta muito do Fundamentei, eu não preciso ficar abrindo balanço, atrás de balanço, né? Mas se você for olhar aqui desde 2017, crescimento de 26% numa receita não é natural para qualquer companhia. É uma variação expressiva. Uma receita que sai de 5 bilhões para 36 bilhões faz com que ela se torne um dos maiores grupos de atacado do Brasil e o lucro acompanha, né? Quase que no mesmo patamar aqui. É uma empresa que não tem muita dívida, empresa que tem um bom caixa, né? Eu dei uma nota 4 aqui, se não me engano, por causa do negócio dela, tá? Então, é isso. Maravilha. Então vamos pro EBITDA. Então, o EBITDA também crescendo aqui 20%. Tem o novo crescendo, a margem EBITDA 7%, crescendo 11%. Então, bons crescimentos mesmo sem o novo, né? Então, a gente tem aqui as perdas, né? Sendo acrescentadas aqui, né? Então, existe um ganho tributário aqui, né? Um ganho tributário, então isso contribuiu para o lucro avançar ainda mais. Aqui a gente vai ver no próximo slide. Mas a margem EBITDA, assim, níveis super tranquilos, boa variação. Estável, né? Então você vê que realmente esse número de patrimônio ele não tem efeito caixa, né? Aquilo. Mas preocupa muita gente, né? E no consolidado, mesma coisa, né? 25% de crescimento, 19% sem o novo, margem EBITDA estáveis também.
Aqui o pós, né? Então, 14% sem o novo, 21%, 31% com o novo. Então, crescimento absurdo, né? Do EBITDA. Muito impulsionado também pela expansão, né? Essa é a máxima do Grupo Mateus, né? E aí, você vê o lucro variando 146% porque teve a aquisição do novo. Então, aqui sem o novo, né? Sem o novo também, né? Ia crescer muito também, né? Mas existe muita reversão de imposto acontecendo aqui, ó. Então, teve reversão de. é, teve, é, teve reversão de piscofins, né? Então, beleza. E aí? Mas mesmo assim, a margem, né? A margem líquida fica baixinha ainda, mas mesmo assim, crescendo aqui, né, por causa desses impostos, deveriam lançar sem esse efeito extraordinário aqui, né? Mas não teve jeito, né? Mas você vê que a margem líquida ficou aqui no mesmo patamar, tem esse efeito extraordinário, então talvez teria caído um pouco, né? Mas essa questão do PIS/COFINS aqui foram 20 milhões, 210 milhões, foi um número grande, assim. Mas mesmo assim, a variação de 59% só ia, só ia acompanhar no número de 59%, né? Só ia interferir nessa variação para cima. E aí o lucro líquido, né? 37% sem o novo, 48% com o novo, 28% no acumulado do ano. Então, você vê que a empresa tá, né, com bons números, né? É interessante. E aí eu vi até a live do Arthur, e ele falou, né? Que ele foi olhar pro resultado do Grupo Mateus porque alguém falou, né? Pô, os resultados vieram bons e a cotação tá caindo. Mas é justamente, cara, o mercado, né? O mercado ele é assim. Acho que isso aconteceu com o Porto Seguro também, tá? O resultado veio bom, nada demais no resultado de Porto Seguro e a galera. E a cotação cai. Então, cara, você não pode colher na cotação. Olhar a cotação é a pior coisa que você faz. Olha aqui, ó. É nítido desde julho, né? Mas vamos pegar aqui um mês, ó. Aqui, ó. 10 de novembro era 49 e agora tá com 45. Então, cara, se você ficar olhando isso daqui todo dia, você vai ficar maluco. Você não precisa olhar a cotação. Tem que olhar aqui, ó. Retorno histórico. Você tem que olhar a cotação por lucro, tá seguindo no longo prazo. E aí olhar para o retorno histórico é muito legal, porque aqui, ó, você teria em porcentagem, em 20 anos, um retorno de 19% ao ano. Então, é isso aqui que você tem que mirar. É o retorno no longo prazo. No curto prazo, você esquece, meu amigo. Vai acontecer coisas que você não tá esperando, mesmo com resultado muito bom. Que foi o caso de Porto Seguro e foi o caso de Grupo Mateus. Teve esse pequeno ajuste, entendo, a galera fica chateada com a gestão, mas olha, que bom que ajustou agora, né? Que bom que não foi depois, né? Então, é isso. Dívida líquida, então a dívida líquida vem em bons patamares há muito tempo, né? 0,39 vezes o EBITDA, que é muito tranquilo. Teve um aumento por causa aqui do consolidado, né? Então, só do Grupo Mateus era isso, mas com o novo passou a ser 1,5 bilhão. Mas mesmo assim, o índice está em bons números, bons patamares, não tem muito o que se preocupar aqui, a empresa tem bastante dinheiro em caixa. E aí acabamos, né? Bom, a gente já ficou traumatizado de não ter visto o release de resultados, então a gente vai ver o release de resultados. Tá? No release a gente tem até mais detalhes, inclusive, e já está aqui aberto. Vamos lá. Então, esse aqui é o release. Inclusive, tá um elogio para o Grupo Mateus. Um release muito bom que eles têm, tá? Então, aqui os destaques. Nós já vimos todos esses destaques, né? Mas eu gosto de ver em tabela, né? Em tabela a coisa é legal. E aí você vê, né? Que o Same Store Sales aqui veio... realmente não veio num patamar interessante, não. Mas, continuar acompanhando esse índice, né? E aí o lucro bruto variando 31%, né? Com no novo atacarejo, né? Margem bruta estável, né? Praticamente meio ponto percentual acima. E aí o lucro líquido sem os efeitos extraordinários viria 48% acima, né? Número muito interessante aqui, já no trimestre, né? Então, nada demais acontecendo aqui. Aqui as expansões, né? Então, as lojas inauguradas. Aí, ó, quase todo mês eles abrem nova loja, né? Impressionante, né? Então, a maioria de mix, né?
Teve um novo atacarejo aqui já, né? Que eles estão contando em julho. Teve outro aqui de novo atacarejo, né? Beleza? Então, você vê aqui a distribuição por estado, né? Como eles têm presença por estado, a presença maior é do. No estado do São Luís, né? Mas tá bom. Vamos ver aqui. O desenhar. O desenhar que eu queria. Então você vê aqui, ó, que a presença no Maranhão. Deixa eu ver se consigo deixar essa linha mais grossa. Tá bom. Você vê aqui que no Maranhão a presença é maior, né? Do Grupo Mateus. Tem esse eletro aqui também, né? Mas enfim, vamos olhar para esse eletro também. Aqui destaque por segmento, né? Então você consegue ver a abertura, né? O maior resultado de mix de Grupo Mateus vem do atacarejo, que são os mix, né? Tem os varejos também, que são muito interessantes, né? E os same store sales aqui abaixando um pouquinho, né? Aqui, ó, você vê que o same store sales do terceiro trimestre foi muito fraco para o Grupo Mateus, né? É de fato uma coisa um pouco preocupante mesmo, mas o Eletro Mateus, com queda de receita, né? Eles estão vendo que esse negócio não é tão rentável assim, eles vão até manter a operação. É um caso parecido lá com o Vivara, né? O Vivara tem os quiosques e eles mantêm a administração disso, mas assim, já tá baixando muito no número de lojas aqui, né? Não tem inauguração faz tempo. Já teve alguns fechamentos aqui, né? Então, eles já estão olhando um pouco para isso. Aí tem o atacado, né? Que é o B2B, né? Também com bom crescimento de receita, né? Beleza. E o consolidado ficou em 10 milhões a receita, 10% de variação para cima, né? E aí o novo atacarejo teve aqui, né? Não tem o efeito de comparação, né? Mas ele acaba consolidando no resultado e aí o crescimento aqui para 31 bilhões de receita no acumulado, né? Aí, receita bruta, né? Receita bruta, né? Tudo nos conformes aqui. Já vimos um pouco sobre receita bruta lá na apresentação. Aí vem o lucro bruto, né? E aí eles explicam até um pouquinho mais do custo dos produtos vendidos, né? Então, aqui eles tentam fazer essa revisão no origem dos custos, né? A integração automática, padroniza, né? Aqui, ó, conforme a legislação de cada estado. Então, é isso que eu estava explicando para vocês. Tipo, nem sempre o estado vai operar como o outro, né? A loja vai operar como no outro estado. É por isso que teve que fazer essa revisão também, por conta da forte expansão. E aí, também é uma questão de governança, né? Então, tentando trazer mais transparência nesse processo e por aí vai. E aí, por isso que vem esse ajuste de 154 milhões aqui no trimestre, né? Mas ele tem que fazer um ajuste para trás também. Mas é isso, tá? Não tem muito o que se preocupar com isso daqui. Já falamos muito sobre essa questão aqui. E aí, né, claro, mesmo com o ajuste, a margem bruta ficou, a margem, a margem ficou muito estável, né? Tranquilo. Então, beleza. Aí, despesas operacionais, né? Então, despesas operacionais aqui em 1 bilhão e 100, né? Do trimestre. Então, o que interessa aqui é pela receita líquida, né? Então, praticamente estável aqui, né? Então, número muito tranquilo. Isso aqui não pode explodir demais, né? Senão, isso não é ruim, né? E despesas com venda, despesa administrativa, né? Então, tranquilo demais aqui, ó. 15% da receita líquida. E aí vem o EBITDA, né? Então, o EBITDA com esse ganho tributário, né? Então, tem um ganho tributário aqui que faz com que a receita líquida varie muito para cima, né? O lucro líquido, quer dizer, né? E aí, sem o novo atacarejo também teria uma grande variação. Então, não foi só por causa do novo atacarejo, não. E aí, aqui eles mostram sem o IRFS, imposto de renda, mas outra coisa que atrapalha um pouco a geração de resultado dessas empresas no lucro líquido é o resultado financeiro. Então, despesa variando 34%, resultado variando 45% para cima. Então, isso aqui é outra coisa que acaba atrapalhando a companhia, né? Taxa de juros alto não tem milagre, né?
E aí é isso, tá? A gente não tem aqui o ciclo financeiro, né? E o ciclo de caixa, já vimos isso lá na apresentação na apresentação, né? O endividamento em níveis muito tranquilos, né? Beleza. Aqui investimentos, né? Então a empresa tem o CAPEX, né? Então a empresa, no total, ela teve uma queda aqui de investimentos, né? Mas isso contando com o novo, né? Só no Grupo Mateus teve um acréscimo de 28%. Então, é, a empresa segue investindo principalmente aqui em novas lojas, em infraestrutura. É, isso aqui é muito importante para a questão do estoque, né? Infraestrutura, tecnologia da informação e outros, né? Algum item de reforma, né? Mas nada demais também, beleza? E aí eles falam um pouquinho da combinação de negócios, né? Então, aquilo que eles frisaram muito no início da apresentação que ficou pro final. E aí, é, aqui vem os anexos, né? Então, bom, queridos, é isso. O resultado de Grupo Mateus, não tem muito o que falar mais. E a gente vai aqui para o nosso clássico comentário com os destaques, tá? Então, vamos brilhar aqui no nosso resumo para a galera aí. E é, é, voltamos em seguida para fechar o vídeo, tá ok? Até daqui a pouco. Maravilha, então, né? O Grupo Mateus atrasou aqui o meu comentário, de fato, tá? Se vocês forem olhar lá no resultado de track and field no YouTube, vocês vão ver que eu vou fazer esse comentário. Eram para eles terem divulgado o resultado no mesmo dia. Era umas 9 da noite e o arquivo não estava lá no site deles, né? Mas beleza, não tem problema. Tá saindo o vídeo hoje. Então, vamos para os destaques. Bom, receita com bom crescimento, mesmo sem o novo atacarejo, né? Isso aí é fruto da forte expansão que a companhia faz, fazendo com que a receita siga crescendo de forma acelerada. Então, a empresa segue com a estratégia de expandir muito em lojas abertas, tá? Expansão e aquisição de uma companhia que vai ensinar para Grupo Mateus algumas coisas, né? Então, o novo atacarejo consegue gerar uma margem EBITDA superior, é uma diferença muito absurda. Empresas de varejo precisam trabalhar nas suas margens, porque é isso que faz com que o resultado varie para cima ou para baixo. É uma coisa chave, né? E a diferença de 3 pontos percentuais no novo atacarejo, mas além disso, o novo atacarejo opera melhor com o ciclo de caixa dela. Então, se o Grupo Mateus conseguir traduzir isso para os resultados dela como um todo, vai ser um ótimo ganho de geração de valor, que uma empresa de atacado que gera 7% de margem EBITDA é diferente, tá? Então, se eles conseguirem passar esse conhecimento de como o Grupo Mateus pode fazer nas lojas que eles têm, vai ser muito interessante, tá? As despesas seguem aí no mesmo patamar, então não tem mais nada demais com eles, né? Então você pode olhar para as despesas com vendas, as despesas operacionais, elas seguem no mesmo patamar, mesmo ante a uma forte expansão de lojas, né? Então esse aqui é um destaque muito interessante. Então mesmo com uma expansão fortíssima em estados diferentes, em lugares diferentes, em cidades diferentes, a empresa consegue manter aí a mesma despesa. Consegue não é manter a mesma despesa, consegue manter a mesma despesa, né? Ela cresce, mas no mesmo nível que a receita cresce. E aí o patamar em relação à porcentagem na renda líquida fica muito estável. Aqui um destaque negativo, tá? O Same Store Sales veio muito fraco no trimestre, né? Eu acho que pode ser um reflexo de muitas lojas novas operando e sem o tempo de maturação necessário ainda, mas é, essa fraca retenção da companhia de pessoas em suas lojas não é interessante, tá? Mas vamos continuar acompanhando essa linha aqui para entender esse Same Store Sales no próximo trimestre, já que o quarto trimestre é um resultado, é um dos resultados melhores para empresas de varejo, de vendas, né? Já estamos nele, já estamos na metade dele, né? Então vamos continuar acompanhando. Aqui a revisão dos estoques, né? É isso que gerou o grande burburinho no mercado, tá? Bom, eu enxergo como um destaque negativo, sim, mas precisa se olhar para dois pontos. Primeiro, que a gente vive no Brasil, então diferenças do estoque que a gente tem reportado para o que a gente tem na realidade vão acontecer, porque, inclusive, teve um comentário, eu acredito, de uma empresa, de um cara que teve empresa lá no Nordeste, tá? E eu achei muito interessante. Aqui, ó.
Aqui, ó. São 15 anos. Alguns furos no estoque, sim. Aqui, ó. Ele teve clínicas lá em Belém, São Luís e uma em Fortaleza. Ele falou que roubavam toda vez dele lâmpada, papel higiênico no banheiro. Então, assim, cara, você vai perder. Perda no estoque é natural. Ainda mais lá no Nordeste, né? Então, com todo respeito ao Nordeste. Já fui no Nordeste, acho lindo, mas, né? Investidor de escritório que nunca saiu do ar-condicionado e fica questionando as coisas, né? Pra ele segue o jogo, pra mim também. Eu enxergo esse ponto, mas também tem o ponto de que a empresa faz uma expansão acelerada em estados diferentes. E aí tem uma questão contábil acontecendo na companhia, que a empresa operava sempre no São Luís. Aí ela vai para o Rio Grande do Norte, é outra alíquota, é outro jeito de empreender, é outro jeito de ter a loja aberta, né? Então, o aprendizado que fica para mim a revisão foi boa, que bom que eles revisaram. Para mim eles têm que revisar, isso aqui é todo trimestre, tá? Todo trimestre tem que ser normal eles perderem um pouquinho aqui nesse estoque. Eles ficaram muito tempo sem revisar, então acho que esse é o erro de governança mais grave, que aí gera 1 bilhão para trás, não tem efeito caixa, mas beleza. Mas enfim, pelo menos a empresa revisou. Então, acho que como investidor o que a gente pode cobrar deles até cobrando o próprio RI, se possível, cara, vocês precisam fazer essa revisão, né, pelo menos uma vez por ano, que seja, por exemplo, em todo o terceiro trimestre, por exemplo, enfim. Mas o que fica de aprendizado aqui para mim é olhar notícias, igual eu abri aqui para vocês, não é bom. Não faça isso. Você vai olhar para o resultado de forma enviesada, você vai tomar conclusões erradas e você vai ficar girando patrimônio. Bolsa não é para girar patrimônio. Se você ficar girando patrimônio na bolsa, você vai perder dinheiro, você vai falar que isso é complicado, você vai falar que tudo é mentira, e não é, né? Olha aqui. Aqui a gente não tem histórico ainda, né? Mas aqui a gente tem a cotação por lucro que está indo totalmente na descendente, né? Então, agora sim, a gente tem um lucro líquido alcançando quase 2 bilhões e a cotação indo para R$ 5. Então, você não pode ficar olhando para variações de curto prazo, tá? Aqui ainda é curto prazo. A gente tem aqui 5 anos menos 39%, mas aqui ainda é curto prazo. Quando for dar uns 15 anos, talvez 20 anos, a gente vai conseguir ver se o resultado maturou aqui, né? Teria perdido R$ 8 aqui, em termos de cotação. Mas o que fica de aprendizado é que você não pode ficar olhando para cotação e nem para notícia de jeito nenhum. Vai, abre os resultados, cara, e toma conclusão você mesmo. Impressionante como as pessoas não conseguem fazer uma própria interpretação, né? Então, e aí, essa decisão que você toma, ela vai interferir nos seus aportes mensalmente. Então, por exemplo, você achou isso muito ruim? Congela então, ué. Congela o aporte no Grupo Mateus, coloca uma atenção na sua carteira e no próximo trimestre você olha com mais carinho. Aqui, o que a gente está vendo nos números aqui é forte crescimento de receita, forte crescimento de depreciação e amortização natural, porque ela acaba expandindo muito e abrindo muitas lojas, né? Forte geração de caixa operacional, lucro bruto tranquilo, lucro líquido com forte crescimento, margem que está estável de certa forma, empresa que não tem dívida. Isso aqui é uma empresa que chama atenção, tá? Por ser um IPO, para mim é um dos bons IPOs que teve aqui em 2021, se não me engano, né? Ainda não tem tanto histórico assim, mas toma as suas próprias conclusões, tá? E aí, o sexto é o lucro líquido com forte avanço, acompanhando o nível de receita, né? Teve uma reversão de impostos pagos aí que fez com que o lucro líquido avançasse ainda mais, quase 50% de variação no lucro líquido. Mas, para mim, é um resultado muito bom para o trimestre, tá? Apesar de todos olharem para o bode na sala. A aquisição é de muito valor para a companhia. Acho que esse é o grande destaque do terceiro trimestre. Deveria ser, né? A aquisição do Novo Atacarejo, a junção de companhias muito parecidas e o Novo Atacarejo tendo coisas para ensinar para o Grupo Mateus. Eu acho que se ela tirar valor disso, dessa aquisição, desses aprendizados que ela tem, ela pode ser uma empresa que gera muito valor para a companhia, para o acionista, né? E a gente vai ver isso refletindo na cotação. E se não refletir também, tudo bem. Aqui a gente precisa
avaliar os resultados. Então, estamos aqui com a análise no YouTube, né? Em breve, e lembre-se sempre, é o Lenda em Movimento na pista. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Hoje foi um vídeo muito longo, eu sei, e me perdoa aí pela luz, né? Pô, ainda não tenho uma câmera muito boa, mas eu vou ter ainda uma câmera boa. A gente vai conseguir fazer vídeos com melhor qualidade aqui para vocês no canal. Muito obrigado, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aqui no vídeo e vamos para as próximas análises sempre. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!